Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Que alegria que eu sei que o Senhor já nos deu a graça de viver mais esse dia e que alegria também de poder continuar aqui estudando esse livro, essa carta de Tiago. Eu quero lhe convidar a permanecer aqui, perseverante, como já temos estudado aqui há alguns dias sobre essa palavra perseverança, que você persevere no estudo aqui, continue acompanhando esse momento, que eu tenho certeza que muitos ensinamentos o Senhor tem para cada um de nós a partir desse texto. E hoje nós vamos continuar estudando no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 15. O texto que Tiago agora vai falar para a gente sobre a tentação. Nós falamos há alguns dias aqui sobre provação e vale a pena a gente trazer aqui agora esse ensinamento de Tiago em relação à tentação. Existe a diferença, irmãos, entre provação e tentação, e é o que a gente vai pensar um pouquinho hoje sobre a tentação e as implicações dela na nossa vida. O texto diz o seguinte: quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Esse talvez seja um dos textos mais emblemáticos da carta de Tiago, porque ele vai falar diretamente sobre uma realidade que é muito presente nas nossas vidas, que é a realidade da tentação. Quem de nós aqui nunca fomos tentados, ou quem de nós aqui não somos tentados praticamente diariamente aqui na nossa vida? Todos nós, em todo o tempo, acabamos cedendo em alguns momentos até, e isso traz para nós consequências indesejadas ou consequências muito negativas na nossa caminhada. E Tiago começa trazendo uma afirmação aqui muito clara e interessante: ninguém pode dizer que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta também. Então, e a gente pensa assim, mas e Jó? O diabo foi lá, não. Deus não tentou Jó. Deus foi lá e disse ao diabo: vá lá, tire a sua prova dos 9 na vida de Jó e você vai ver a fé que ele tem em mim. Deus não tentou Jó. Deus colocou a sua fé na prova, que é exatamente o que acontece na nossa caminhada com o Senhor. E aqui eu não estou dizendo que toda provação que nós vivemos é consequência da ação do inimigo sobre a nossa vida, do diabo, Estou falando aqui que o que acontece na nossa vida de provações é a permissão do Senhor sobre a nossa vida para que a gente possa aprender e crescer no processo. Vamos pensar aqui claramente. O Senhor colocou o povo de Israel sobre uma grande prova, passar pelo deserto, e Deus deixa claro ali que ele faz com que, inclusive, logo no início, caminhe pelo caminho mais longo, para que eles pudessem ali aprender a resistir na batalha quando fossem confrontados, vamos dizer assim, e eles não quisessem voltar para o Egito. Isso é um tipo de prova que o Senhor faz na nossa vida e que nós experimentamos ou passamos diversas situações da nossa vida que são provações da nossa fé. No entanto, no que diz respeito à tentação, ao pecado, não podemos atribuir isso a Deus, porque Deus não planejou para nenhum de nós o pecado. Deus não deseja que nenhum de nós aqui sejamos dominados ou que caiamos no pecado, porque isso não faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Quando Tiago diz que Deus não tenta ninguém, está trazendo uma afirmação muito verdadeira, logicamente, uma afirmação que deve estar no nosso coração, porque a gente precisa entender que a tentação nada mais é do que o fruto do desejo do nosso próprio coração. Quando eu sou tentado por algo, significa que no meu coração já há uma abertura para que essa tentação esteja presente dentro dele. Quando eu sou tentado, vamos dizer assim, diversas coisas nos tentam no dia a dia. Algumas pessoas têm dificuldade na área da financeira, algumas pessoas têm dificuldade na área da sexualidade, algumas pessoas têm dificuldade na área moral, algumas pessoas têm dificuldade na questão do trato, da personalidade. E tudo isso são predisposições que já existem no nosso coração, como sendo o resultado da ação do pecado, ou vamos dizer assim, ou o fruto do que o pecado produziu na nossa vida. Logo entendemos que quando somos tentados, é um sinal de que o desejo que há no nosso coração está se aflorando, está
presente, vivo e atuando na nossa vida. E a gente, quando permite com que esse desejo se aflore cada vez mais, nós somos tentados, e quando consumamos o pecado, quando o desejo ele é concebido no nosso coração, já damos a luz ao pecado. E o pecado, por sua vez, ao ser consumado, gera em nós a morte. Veja que é um processo que Tiago vai trazer aqui para a gente, muito real na nossa vida. Ele vai falar desde o momento em que nós desejamos, que a gente concebe o desejo, dá a luz ali, né, ao pecado. O fato de desejar, já estamos pecando, não é preciso nem a gente consumar. Só no desejo o pecado já existe, né? E quando o pecado ali é consumado na nossa vida, ele vai gerar morte. E essa é a consequência terrível da tentação sobre a nossa vida, né? A gente, quando é tentado e a gente cede, o desejo, ele acaba consumindo o nosso coração, né? Nós ali já consumamos o pecado, e a consequência do pecado na nossa vida é a morte. A palavra do Senhor já garante isso para a gente de forma muito clara, né? Que o salário do pecado é a morte sobre a nossa vida. Irmãos, eu acredito que vale a pena a gente lembrar aqui para vocês que o pecado ele já foi extinto na nossa vida. O salário do pecado já foi pago pelo próprio Jesus, por cada um de nós. Jesus já morreu na cruz do Calvário para que a nossa morte espiritual, né, a morte que o pecado produz em nós, não tenha mais efeito sobre a nossa vida. Por isso a gente não pode viver a nossa vida debaixo da tentação, não podemos cair na tentação que o mundo nos oferece, que o inimigo das nossas almas oferece para nós, que o nosso próprio coração produz diante de nós. E para isso a gente precisa estar atento. Lembrar, por exemplo, do que Paulo vai escrever aos Romanos, né? Capítulo 8, ele vai dizer que aqueles que vivem segundo o Espírito são guiados pelo Espírito, e não vivem, e por causa disso não darão ouvidos ou não viverão a sua vida segundo a carne. E a gente precisa ter esse cuidado de tornar isso uma realidade na nossa vida. Nem sempre será uma caminhada ou uma escolha fácil de fazer, mas é preciso a gente não ceder às tentações, é preciso a gente alimentar cada vez mais o Espírito para que no Senhor possamos permanecer firmes, fortes e vencedores cada vez mais. Então, que o Senhor nos dê a sua graça, que possamos encontrar no Senhor a graça do seu poder que se manifesta na nossa fraqueza, como a gente já pensou inclusive ontem, né? E que isso seja produzido em nosso coração a alegria de permanecer fiel no Senhor cada vez mais. Que a gente não ceda às tentações. E para que isso seja uma realidade, irmãos, precisamos blindar o nosso coração, preparar a nossa mente, preparar o nosso espírito, para que tudo aquilo que venha contra a nossa vida, para nos afastar diante do Senhor, que em nome de Jesus não possa se prosperar, não tenha efeito prático na nossa vida. Pelo contrário, que sejamos cada vez mais sedentos de acertar e de permanecer fiéis à vontade do Senhor. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor auxílio e ajuda para que venhamos vencer as tentações e não cair na tentação. Se a gente fizer a oração do Pai Nosso, essa oração o Senhor já ouvirá. Por isso vamos começar orando como o Senhor Jesus nos ensina. Senhor Deus e Pai, não nos deixa, Deus, cair em tentação, mas livra-nos, ó Deus, do mal todos os dias, ó Deus. Não nos deixa, ó Deus, com que o nosso coração seja enganado, que nos enganemos, ó Pai, com os desejos que há no nosso coração. A Tua palavra nos diz que o coração do homem é mau e enganoso, Deus. Por isso nós queremos pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo conduza a nossa vida, que o Teu Espírito Santo nos encha da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, nos faça refletir cada vez mais, ó Deus, qual o caminho correto que devemos seguir na nossa vida. Não deixe a gente viver a nossa vida consumando o desejo, o pecado no nosso coração, que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não Te agrada, que o Senhor purifique a nossa mente, que o Senhor purifique o nosso coração, que os nossos pensamentos estejam voltados cada vez mais para o Senhor, Deus. Não nos deixe viver segundo a nossa própria vontade, não nos deixe viver segundo a nossa própria carne. Que o Senhor seja o Deus da direção, que o Senhor seja o Deus que nos guia, que nos protege, que o Senhor seja aquele, ó Deus, que está presente
nos dando a motivação, ó Deus, todos os dias para permanecer fiéis diante do Senhor. Nos ajude, ó Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Que durante todo esse dia possamos buscar o Senhor verdadeiramente em nosso coração, Deus, e perceber que no Senhor há vida que plena, que satisfaz a todos nós, ó Deus. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor traga a provisão do Senhor sobre a nossa vida durante todo esse dia. É essa oração que faço ao Senhor, agradecido, confiado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fique agora com a música para você refletir. Deus te abençoe. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus.